Olá, querida família ADAVE, Assembleia de Deus do Dr. Augusto de Vasconcelos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com todos vós. Aqui vos fala o pastor Celso, presidente da igreja, e quero nesses momentos de aflição que se abate sobre a terra, em especial sobre o nosso querido Brasil, utilizar-me deste canal de comunicação para trazer uma mensagem bíblica e uma mensagem de reflexão para as nossas vidas. Eu quero iniciar dizendo das últimas informações de que tomamos conhecimento através dos canais oficiais de comunicação, de que o Ministério da Saúde prevê que o sistema público e privado de saúde vai entrar em colapso no final do mês de abril, em função da pandemia do coronavírus. O Ministério da Saúde prevê ainda que esta crise deve estender-se até o final de agosto, quando a curva de dispersão do vírus deve se achatar. Portanto, um período estimado de mais uns 4 para 5 meses. Em função disso, dessas previsões do Ministério da Saúde, o que se estima é que haverá muitas mortes se nós não seguirmos as recomendações que as autoridades sanitárias estão colocando. Ainda hoje vi também umas informações também oficiais do governo de que o Ministério da Economia fez uma revisão para baixo do PIB brasileiro. PIB é Produto Interno Bruto, o somatório de toda a riqueza produzida pela nação ao longo de um ano. Então, se previa inicialmente que neste ano de 2020 o PIB brasileiro subiria em 2,1%. E o Ministério da Economia vem a público fazendo uma revisão desta estimativa preliminar, dizendo que o PIB deve crescer no máximo 0,02%, ou seja, uma redução drástica, quase que sem nenhum aumento, sem nenhum acréscimo do PIB. Disse, inclusive, o próprio ministro que há possibilidade de uma recessão, ou seja, um crescimento negativo, que na verdade não é crescimento, é decréscimo do PIB nacional. Qual é a consequência disso? A consequência é desemprego, queda na arrecadação, falta de recursos para investimentos públicos, etc. Meus amados, essas palavras que trago inicialmente não têm o foco, a intenção de alarmar ninguém. Até porque, se nós quisermos ficar alarmados, basta ficarmos vendo as notícias nos rádios, jornais, televisão, nos periódicos, e a gente tem, além disso, as mídias sociais, WhatsApp, Twitter, etc., que normalmente as notícias são mais do que alarmantes e trazem uma gama muito forte de desespero, ou procura trazer desespero. Bom, as autoridades públicas, elas trabalham visando o bem-estar do povo, no contexto físico, no contexto secular, no contexto material, e elas devem ser respeitadas, obedecidas, desde que não contrariem as ordenanças bíblicas. Por conta disso, dentre muitos textos sagrados,
O livro de Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 7, nos recomenda a estarmos submissos às autoridades constituídas porque foram ordenadas por Deus. Muito bem. Fazendo um contraponto com toda essa situação difícil, nós temos que olhar e considerar as autoridades bíblicas, as autoridades pastorais, as autoridades ministeriais, as autoridades eclesiásticas, que também foram estabelecidas por Deus, e com o foco do bem-estar do povo também, só que, sobretudo, no contexto espiritual, nesta vida e para a eternidade. Enquanto as autoridades públicas civis estão focadas no bem-estar, ou deveriam estar focadas no bem-estar do ser humano, nas atividades e necessidades dessa terra, as autoridades públicas eclesiásticas estabelecidas por Deus estão focadas, ou devem estar focadas, no contexto do bem-estar espiritual do ser humano nesta vida, levando ao conhecimento da palavra, temor de Deus, etc., e para a eternidade. Eu cito nesse contexto 3 citações bíblicas onde a Bíblia Sagrada nos aponta a necessidade de observarmos qual é ou quais são as responsabilidades das autoridades espirituais, eclesiásticas estabelecidas pelo Senhor. Eu faço menção à oração ou à citação de oração do profeta Samuel. Diante de um momento muito sério na história de Israel, quando o povo pediu para si um rei e, diante da negativa de Deus, ou desejo de Deus que assim não acontecesse, mas em permitindo aceitar o pedido, a proposta do povo, Samuel preparou tudo e no capítulo 12 de 1 Samuel, ele resigna o seu cargo. E lá no versículo 23, ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Em outras palavras, Samuel disse: olha, ainda que eu deixe agora de ser juiz de vocês como a autoridade teocrática estabelecida por Deus, estabeleça uma monarquia, mas eu permanecerei orando por vocês e eu quero bem de vocês, estarei ensinando o caminho bom e direito a vocês. Cito um outro exemplo. Moisés, no capítulo 32 do livro de Êxodo, depois daquele fatídico problema do bezerro de ouro, ele vai apresentar-se diante a Deus e interceder pelo povo. Diz a Bíblia no capítulo 32 de Êxodo, repito, versículos 30 a 32, que Moisés, no dia seguinte àquele episódio, ele disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Tamanho era o compromisso de Moisés no bem-estar daquele povo e ele na liderança daquele povo, que ele se coloca como intercessor diante de Deus, apesar do pecado do povo, ele se intercede diante de Deus pelo bem-estar, pelo perdão do Senhor, e caso esse pedido fosse negado, que o Senhor riscasse o nome dele do livro, e aí a gente entende que é o livro da vida.
E o Senhor respondeu para ele que não, que só riscaria do livro dele aquele que pecasse contra ele, não era o caso de Moisés. E a síntese que eu quero mostrar aqui nesse momento é de que a posição de Moisés era uma posição de alguém que estava buscando o bem-estar espiritual daquele povo. Um terceiro exemplo, para não ficar nos exemplos que eu citei até agora do Antigo Testamento, eu cito o apóstolo Paulo, quando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, e os versículos 14 e 15, ele mostra o seu desinteresse pelas coisas seculares e até eclesiásticas no sentido de pompa e projeção ministerial e pessoal, mas a busca pelo bem-estar do povo. Disse ele, inspirado pelo Espírito do Senhor: Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Há quase que um desabafo de Paulo aqui. Na verdade há. Mas o teor mais forte que ressalta-se é o interesse de Paulo pelo bem-estar do povo e o contexto, sobretudo, no campo espiritual. Muito bem. Eu quis fazer essas colocações até agora para avaliar esse momento sério que o mundo está atravessando e as posições, às vezes até distantes, a princípio, de alguns pastores e alguns ministérios. Ainda ontem eu postei uma mensagem no grupo de pastores, onde dei alguma orientação depois de ter me reunido com vários pastores, com a diretoria da igreja, ter me reunido depois do culto de doutrina na terça-feira passada com os pastores e obreiros que estavam presentes. Depois de discutirmos algumas coisas, estabeleci ali como uma palavra final, uma vez que sou responsável pelo rebanho da ADAV, que em primeira instância nós estaríamos fazendo isto, aquilo outro. E coloquei ali alguns pontos e passei para todos os pastores para nós observarmos. E deixei claro que seria medidas de primeira instância, o que significa que elas poderiam ser, e inclusive eu coloquei isso no grupo de pastores, elas poderiam ser acrescidas de novas medidas, e que estariam e deveriam estar sempre em consonância, primeiro com a Bíblia Sagrada, em segundo lugar com as orientações das autoridades sanitárias. Meus amados, nós temos visto ministérios onde há uma exacerbação, há digamos assim, um grande foco, digamos, para que a igreja feche tudo, feche todas as portas, pare de reunir-se, pare de orar e etc., e que valha-se apenas das comunicações através das mídias sociais, oração e etc. De certa forma, está correto, porque não vai parar a prestação do serviço com o cunho espiritual e no atendimento das necessidades espirituais dos servos de Deus, no sentido de que, nesse momento em que há dor, sofrimento, morte, há também a angústia,
há muitas dores, há muitos questionamentos, há muitas interrogações, e nem todas são possíveis de serem resolvidas ou pelo menos tratadas, conversadas, orientadas pela mídia, e mesmo que seja numa mídia pessoal, nem sempre é possível isso. Às vezes é preciso reunir, ouvir, aconselhar, orar. E quando a igreja ou algum ministério parte para este lado, digamos, extremo, e somente seguir as orientações governamentais, mas não abre espaço para um atendimento, uma possibilidade de atendimento pessoal, aí a coisa tem um foco. No outro ponto, nós temos aqueles que dizem assim: olha, o nosso Deus é poderoso, ele cura tudo, ele resolve todos os problemas, não virá sobre nós praga alguma, etc. E com fundamentação em textos bíblicos, nós vamos encontrar um outro extremo onde não se percebe a necessidade de cuidado orientado pelas autoridades sanitárias, e simplesmente uma vivência de fé sem observar a vigilância. Então, dentre esses dois extremos, nós ficamos no meio. Vamos nos reunir com o número de irmãos que quiserem ir e que puderem, há quem queira, mas não pode, há quem pode, mas não quer, e nós respeitamos isso. E o foco são dois. Primeiro foco, oração. Segundo foco, palavra. E depois, dispersão, e os irmãos vão para casa. Cuidando das orientações sanitárias, todos os templos, e inclusive é o que estamos fazendo na sede, nenhum irmão entra sem que tenha suas mãos higienizadas com álcool 70 com esterilizador, tem uma palavra que me foge agora. E os bancos todos são esterilizados, e nós também estamos procurando orientar, e orientamos o povo: nada de toque, abraço, beijo, paz do Senhor, um toque de mão, não precisa disso. Bom, apesar dessas orientações preliminares de primeira instância, eu estou acompanhando em especial duas coisas. A primeira, a evolução do quadro epidemiológico. O que está acontecendo? Como está avançando esta pandemia? E o que pode acontecer? Estou olhando isso através das informações oficiais. Segundo ponto que eu estou observando é o estado de ânimo dos irmãos quanto à participação dos cultos, a vir para culto, etc. Em função disso, algumas mudanças eu já fiz na sede e orientei para que os dirigentes das congregações observassem nas congregações e tivessem liberdade para fazer alterações também. Na sede, por exemplo, eu suspendi por 15 dias o culto de quinta-feira. Ontem eu participei do culto e informei aos irmãos que as duas próximas estão suspensas. Na sede, por exemplo, suspendi a consagração da segunda-feira, mas mantive a consagração na terça, e eu vou estar lá com os irmãos, porque sobretudo a gente precisa estar orando, e com todas essas recomendações. E à noite, culto de ensino da palavra. A síntese é meditação bíblica e oração, depois dispersão do povo. Vou reduzir o espaço de tempo para ministração, aumentar o espaço de tempo para oração. Domingo, a princípio, teríamos escola bíblica dominical na sede. Em função das observações dos dois pontos que eu citei anteriormente,
Eu percebi a necessidade, até porque alguns pais não iam levar os filhos, outros não iam por causa da idade, outros porque tem problemas de saúde de alguém dentro do lar. Resolvi suspender a escola bíblica dominical na sede pelos próximos 2 domingos, esse agora e o outro também. E vamos ver o que vai acontecer mais à frente. Então, em medidas homeopáticas, dosadas, paulatinas, nós estamos procurando ver o que acontece, o que vai acontecer e tomando medidas e às vezes aumentando de primeira para segunda instância algumas mudanças para melhor atendermos o povo, tanto no campo físico de saúde, cuidado, ninguém é obrigado a estar, evitar que haja uma aglomeração, quanto no campo espiritual, de oração, palavra, atendimento, etc. Diante disso, meus amados, como disse no início desta palavra, eu vou me alongar um pouco mais, e agora valendo-me de um texto bíblico, e iniciando aqui uma série de mensagens, cujo tema geral destas mensagens será tempo de aflição. Como vencê-los? Como vencê-lo? E eu não sei até quando nós vamos escrever ou falar ou comunicar sobre estas mensagens com esse tema, mas o meu propósito, o meu objetivo é manter através da nossa rádio ADAV, a nossa rádio web, um canal de comunicação onde eu tenha todos os dias e 3 vezes ao dia a mesma mensagem será replicada. No segundo dia, aí uma nova mensagem, ela será replicada mais 2 vezes. No outro dia, mais uma mensagem, ela será replicada mais 2 vezes, etc. Ou seja, uma mensagem estará sendo replicada em 3 ocasiões, apresentada uma primeira vez e replicada mais 2. E o objetivo, como disse no início, é aproveitar esse canal de comunicação para, em primeiro lugar, estreitarmos nossos relacionamentos em oração melhor, em meditação bíblica. Estimular os irmãos a uma vida de oração, porque o tempo exige, aliás, sempre exigiu, oração, quebrantamento diante do Senhor, a busca da face do Todo-Poderoso. E assim, caminharmos e vencermos esta batalha em nome do Senhor Jesus. Quero estimulá-los à fé, quero respeitar as decisões de cada um dos meus amados irmãos, queridos irmãos, de todo o campo da nossa ADAV, mas quero mantê-los mobilizados na palavra, na oração, no cuidado mútuo, uns para com os outros, de todos nós, e na submissão ao Senhor nosso Deus. Muito bem, ditas essas palavras iniciais, eu quero convidá-los para a meditação bíblica no Salmo de número 46. Na verdade, nesta primeira mensagem de tempo de aflição, como vencê-lo, eu quero refletir com os irmãos apenas nos 3 primeiros versículos, mas inicialmente eu quero fazer uma leitura de todo o texto, são apenas 11 versículos, chamar atenção para algumas posturas, alguns detalhes do Salmo, e hoje em particular nos atermos a 3 versículos, os 3 primeiros. Muito bem. Assim diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Meus amados, neste curtíssimo salmo, com apenas 11 versículos, eu chamo a tua atenção para, primeiro, ele está dividido em 3 blocos, são 3 parágrafos. O primeiro bloco, o primeiro parágrafo, vai do versículo 1 ao versículo 3. Quero me aprofundar um pouquinho sobre ele hoje. O segundo bloco, o segundo parágrafo, vai do versículo 4 até o versículo 7. Quero deixá-lo para a segunda mensagem com a graça do Senhor. O terceiro bloco, ele vai do versículo 8 até o versículo 11. E com a graça do Senhor, na terceira mensagem, nós nos deteremos mais nele. Segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção é que no final do primeiro parágrafo, no primeiro bloco de versículos, está a palavra selá. No final do segundo parágrafo, no versículo 7, também está a palavra entre parênteses selá. E no final do terceiro bloco, no versículo de número 11, também está a palavra selá. Como nós sabemos, terceiro ponto que eu lembro a você, os salmos, eles eram cânticos, eram e são, na verdade, cânticos, e eles tinham, segundo os historiadores, umas notas musicais. E esta palavra selá, ela é de significação, é um significado ainda incerto, ele é incerto. Mas, pelo que se sabe, ele serve de sinal para uma pausa. Imagine alguém está cantando, louvando, e tem alguns sinais, eu não entendo de música, não é minha área, mas tem alguns sinais de pausa. Então, pelo que se percebe aqui, o primeiro bloco da revelação do Senhor no Salmo de número 46 termina com uma pausa para entrar o segundo bloco. Essa pausa pode ser seguida por expressões de louvor, de adoração a Deus. Aleluia, por exemplo. Então, em todas esses blocos, nós percebemos a presença destes sinais musicais, digamos assim, o selá. Uma outra coisa que nós percebemos no Salmo de número 46 é que ele nos apresenta um cenário de luta, de guerra, de confronto, de dificuldade, de aflição, de angústia. Ele nos apresenta um cenário onde tudo parece conspirar contra aqueles que estão ouvindo, recebendo a palavra. De repente, no segundo bloco, ele diz mais: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja,
diante de um cenário de angústia, de depressão, de conflito, de agonia, de ansiedade, de dificuldade, há uma solução. E, por fim, no terceiro bloco, o que se percebe é: vinde contemplai, ou seja, venha ver as coisas maravilhosas que Deus está fazendo no meio dessa confusão generalizada. E o último versículo, ele bate com o nosso primeiro versículo. Primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, etc. O último versículo: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom, feitas estas observações iniciais, eu quero te convidar para um aprofundamento, numa reflexão nos 3 primeiros versículos. E quero também te convidar para que você tenha em mente, a nível de aplicação da palavra de Deus, o cenário em que nós estamos vivendo. Um cenário não só no Brasil, um cenário mundial, onde a terra está abalada, onde os governos, as nações estão em conflito, onde a angústia está imperando, onde o cenário econômico está totalmente desestruturado, onde o que se ouve das autoridades constituídas é de que haverá um tempo muito grande para a recuperação das perdas que estão acontecendo em pouco tempo, onde as autoridades de saúde vêm a público para dizer: olha, o cenário é de catástrofe. Diante de tudo isso, eu quero que você reflita comigo nesses 3 primeiros versículos hoje. E nos 3 primeiros versículos eu repito a leitura e chamo a atenção para uma expressão que se repete 4 vezes nesses 3 primeiros versículos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que, perceba essa expressão, a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Meus amados, eu quero me deter um pouquinho sobre esta expressão, ainda que. Quando nós olhamos estas expressões, ou melhor, essa expressão, 4 vezes repetida em apenas 3 versículos, elas apontam para uma situação de angústia, de dificuldade, de perplexidade. Ainda que, primeira expressão, primeira vez que ela aparece, ainda que a terra se mude. Imagine a terra se mudando, havendo uma mudança generalizada na terra. Imagine, por exemplo, o eixo da terra sendo convulsionado, sendo girado, mudado de posição, o eixo magnético da terra. Imagine a terra, a superfície, sendo mudada, mexida com terremotos, maremotos ou coisa do tipo. Imagine a terra sendo convulsionada. Imagine a perplexidade, a angústia, as dificuldades, as lutas, as dores, as perdas. A segunda vez que a expressão ainda que aparece, ela traz também uma ideia de uma profunda mudança ou de uma dificuldade imensa que surge. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Imagine, por exemplo, o Everest com seus 8.000 metros de altura, 8 quilômetros, sendo arrancado e sendo transportado e jogado numa fossa abissal de 11 quilômetros, 13, 15 quilômetros de profundidade, mar adentro. Imagine que os montes
como o Everest, o McKinley, o Kilimanjaro. Imagine um monte perto nosso aqui, como o Pico da Pedra Branca aqui em Bangu, ou qualquer outro monte em qualquer lugar do mundo, em qualquer continente do mundo, ele seja arrancado e transportado para o meio dos mares. Imagine o maremoto que dá, imagine a tsunami que isso gera. Ainda que uma catástrofe dessa natureza aconteça. A terceira vez que a expressão aparece, ela vai nos mostrar uma outra situação de calamidade. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Imagine essas águas se rugindo e se perturbando em função do que aconteceu antes, um monte sendo lançado dentro dela, e as ondas alvoroçadoras, e as águas rugindo, se perturbando, os maremotos. A quarta vez que a expressão aparece, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, os montes se abalem. Imagine os montes chacoalhando, os montes se fissurando, os montes se rompendo, os montes se rachando. O que se percebe, meus amados, nesse texto, não está focado no ainda que. Ainda que esteja repetida 4 vezes a expressão ainda que, o que se ressalta é o início do versículo 2. Pelo que não temeremos. Em outras palavras, o ainda que, ele vai mostrar situações de conflito, de angústia, de dor, de terremotos, de aflição. Mas no meio de toda esta situação, a base é o início do versículo 2. Pelo que não temeremos. E a base, pelo que não temeremos, está no início do versículo 1. Por que não temeremos? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele é socorro bem presente nesses momentos de angústia. Nós estamos passando, meus amados, por um momento de angústia, de aflição, de interrogações, de questionamentos. Mais do que nunca nós precisamos, número 1, de nos quebrantarmos diante dos pés do Todo-Poderoso. Reconhecer que Ele é Deus, que Ele tem o domínio e o controle de tudo em suas mãos. O coronavírus, o Covid-19, ele não é páreo para o nosso Deus e nem pegou o nosso Deus de surpresa. O nosso Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente nesse momento de angústia. Um dos nomes pelo qual ele se apresenta a nós é: eu sou Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Ele é aquele que disse para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus atuante, Ele é um Deus que não está alheio à história da humanidade. Ele é um Deus que põe fim ou limite a calamidades. Ele pode dizer até aqui e não mais adiante, como ele está assim escrito no livro de Jó, quando ele falou acerca do mar, que ele colocou limite para o mar. Até aqui virás e não mais adiante, e daqui tu voltarás com as tuas ondas empoladas. Meus amados irmãos, querida família Adavi, mais do que nunca, vamos nos quebrantar aos pés do nosso bendito Senhor, nosso querido Salvador.
em oração, em louvor, em gratidão, reconhecendo que Ele está conosco. Pelo que não temeremos. Ah, pastor, falar assim é fácil. O negócio é sentir na pele a dor, o sofrimento, a angústia, a perda de um ente querido, a dor de não ter o alimento para colocar na mesa, a dor do desemprego em função de toda essa situação. Meus amigos, queridos irmãos, mais do que nunca, nós precisamos nos ajudar mutuamente. Nosso foco número 1 é o Senhor que está conosco, refúgio e fortaleza. Nosso foco número 2 é: nós somos uma família, irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos estar mais do que nunca unidos em oração e em ajuda social. Portanto, vamos nos ajudar. Daí a necessidade de nós estarmos reunidos, sim, em oração. Nem sempre é possível estar reunido, mas é possível estar unido em oração. Precisamos estar reunidos para apresentar as nossas dificuldades, nossas necessidades, para que alguém nos ajude. Sim, mas nem sempre é possível estar reunido para apresentar as nossas necessidades. Mas é possível estarmos unidos através deste canal de comunicação, das mídias sociais bem utilizadas para trazer alento, para trazer conforto, para trazer socorro, para trazer uma palavra amiga, e não somente nós vermos as desgraças, as dificuldades, as lutas, os problemas, as notícias de tragédia através da mídia secular e as mídias sociais. Que nós utilizemos bem este canal, sobretudo neste momento, para uma ajuda mútua entre nós e, sobretudo, na dependência do Senhor, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente, nunca ausente. Em todos os minutos, em todos os instantes, Ele está conosco, nesta angústia, nesta dificuldade. Assim sendo, nós não temeremos, avançaremos, passaremos e desbravaremos em nome do Senhor, e vamos alçar bem alto a bandeira da vitória, porque Ele nos conduz em completa vitória. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Que a graça, a bênção, a paz, a bondade, a misericórdia do Senhor permaneça sobre a vida de toda a família Davi. E que juntos passemos este tempo de aflição. Como vencê-lo? Através da oração, através da reflexão bíblica, através da comunhão, através do nosso relacionamento com o Senhor e entre nós no temor do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer todo dia a sua graça, a sua glória, a sua bênção, a sua proteção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.